Em Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Está vendo aí? Cantorzinho para Jesus. O cantor aí para Jesus, de ler a palavra, vai ser uma bênção. Dá lugar para Jesus e Jesus vai dar uma vitória para você. Né? Foi bênção, né? Então está sendo bênção. Parabéns, está alegre. Porque vocês veem o ciclo de oração, né? Deus, ele sabe de tudo, né? Vou ficar orando para Jesus trazer vocês para cá, para ficar com a gente. Eu vou ficar orando e pedindo a Deus que mande roupa para ela e Jesus vai voltar aqui para ajudar nós, em nome de Jesus. Porque Deus sabe tudo, né? Bora, pastor, ler a palavra. Tem que ler a palavra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos ler o texto bíblico. Salmo 121. Este salmo, que desejo de louvar a Deus e trazer algo de Deus nesse salmo. O número 121. Diz assim: diz assim o texto: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés aquele que te guarda, não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de honras e glórias e de todo o louvor. Pai, venha estar conosco, venha nos ajudar, nos abençoar em tudo, abençoar os teus servos, ó Deus, que não puderam estar aqui nesta tarde, aleluia, por causa das enfermidades e dos problemas, mas o Senhor é o Deus que tudo pode fazer e o Senhor fará. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus. Aí pode até alguém dizer assim: mas estão não estou vendo ninguém. Aí os anjos, o Senhor cuidando de nós, dando vitória. Ó, uma ex-cega vendo. Você está tirando cega no leito. Então aqui vem 30% desse no então vendo você até a cor da roupa. Isso é Deus que faz, é Deus que cura. Deus, ele cura, ele faz, ele dá. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Porque Deus é espiritual. Nem todo mundo, ninguém pode ver. Mas eu converso muito com Deus, eu converso muito com Ele, porque eu precisei de conversar muito para Ele me dar minha vitória, porque Ele só não foi as visões, não. Primeiro eu fiquei em cima da cama, 7 anos, fiquei dessa costurinha. Depois, quando passou que Jesus me deu vitória,
a visão, eu fiquei cega. E ó, agora eu estou aqui vendo, ó. Coisa mais é a luz, o sol. Aí eu boto esse óculos. Mas o médico disse que eu não tenho problema de visão, não. Problema de calor, não. É o solar queimou a medida dos meus olhos. Por trás da bola do meu olho, sangue. Sangue nos dois. E meu filho, quando me levou para o médico particular, disse assim: pode operar? O médico disse: não pode mexer no olho dela. Eu disse a meu filho: deixe eu assim com Jesus. Não deixe ninguém mexer nos meus olhos, não. Pode que eu não veja nada. Eu estou vendo. Aí vai fazer cirurgia. E eu disse: não pode. Aí não pode, né? Estou muito alegre, né? Na terra que Deus bota para cuidar da gente, né? Tem que ter o pastor, a direção, né? Para o ministério, principalmente o pastor, para ajudar, para ensinar a gente. É muito bom. Estou muito alegre só em ver essas duas bênçãos, esses quatro. Eu fiquei alegre porque eu digo Jesus, eu fico orando, dizendo: Jesus, eu não estou triste não, mas Jesus, traga alguém para a sua casa, traga alguém para escutar a palavra, traga alguém para louvar com a gente. E eu louvo a Deus, né? Em nome de Jesus. Eu tenho que agradecer. Deus é misericordioso, né? Lá eu chamo, não vem. Eu também não posso fazer nos braços. Mas eu louvo a Deus tudo. E passo no trabalho do meu pastor. Ele me ajuda também, cada vez. A ele e eu. Amém, queridos. A gente vai louvar a Deus com mais um hino alegre. A gente, a garganta está meio vai no queixo, mas a gente não pode parar, a gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus ele proporciona aos nossos corações. Também uma das coisas que eu gosto de fazer é louvar a Deus, e a gente vai louvar. Talvez esse hino ele conte um pouco a tua história, mas acalma o teu coração, porque Deus é contigo. A depressão que nunca enfrentou, dores quase intermináveis, as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar.
vai fazer coisas muito grandes acontecer na sua vida, porque Ele é fiel. Querido, nós lemos um texto muito conhecido dos irmãos, que fala, é um texto do rei Davi. O salmista, ele estava vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, situações que às vezes sobrevêm à nossa vida e a gente pensa que está tudo acabado. Deus, Ele é grande e fiel para com o seu povo. Muitas vezes, em meio à tempestade, em meio à dor, à angústia, a gente pensa que Deus, Ele já não nos vive mais. Muitas vezes a gente somos exortados a não baixar a cabeça, a prosseguir, mas às vezes as pessoas não param para entender o que a gente passa. O hino que eu acabei de cantar trata justamente disso. As pessoas às vezes nos veem vestido, nos veem feliz, nos veem alegre, mas ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes que a gente pensa em voltar, às vezes que a gente pensa em parar, às vezes que a gente pensa em desistir. Ontem eu deixei uma mensagem, a gente está contando uma história, sempre eu gosto de contar essa história, e agora a gente está contando a história de José. Contei a história de Ruth, agora eu estou contando a história de José. E tem um momento da vida de José que eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis. E esse momento, ele é um momento que está oculto, porque poucas pessoas pregam, ou eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. O caminho que José fez de Siquém até o Egito, como escravo. José, ele caminhava como filho de Jacó. José, ele caminhava com o 11º irmão de um homem chamado Jacó. Ou seja, José tinha 12 irmãos, e ele era conhecido, como é conhecido por essa pessoa que tinha 12 irmãos, era conhecido como filho de Jacó. Então José se locomovera fácil. José tinha uma túnica de várias cores, que quem olhava para ele achava que já dizia que ele era uma pessoa que foi escolhido para estar comandando. Então sentia um respeito muito grande por José. Mas o caminho de Siquém até o Egito era um caminho difícil, era um caminho complicado. José, aleluia, não podia mais falar mais nada, porque José agora não tinha liberdade. José era um escravo, alguém que tinha sido comprado, é meu, é uma propriedade de alguém. E a história, ela conta que aquele caminho de Siquém até o Egito, se fosse para a fronteira do Egito, dava em torno de 400 quilômetros. Dava em torno de 400 quilômetros a pé. E esse caminho a pé, ele durava em torno de 13 a 15 dias. Porém, se fosse para o centro do Egito, ou para a capital do Egito, este caminho poderia durar de 700 a 950 quilômetros, ou seja, dava cerca de 30 dias caminhando. Só que caminhar 30 dias não é uma jornada fácil, já é uma jornada difícil. E aquele caminho que José percorreu é um dos caminhos mais difíceis de percorrer. Por quê?
Porque durante o dia o sol é muito quente. O sol, ele chega a ser tão quente e provocar câncer e provocar queimadura na pele. De noite, aquela quentura do dia, ela faz com que à noite a temperatura caia. E essa temperatura que era quente, ela passa a ser uma temperatura abaixo de zero. Ou seja, o frio é extremo. E para um escravo que não podia usar uma roupa adequada, para um escravo que estava amarrado, isso se tornava uma jornada muito difícil. Então José, ele teve que enfrentar o calor do dia e o frio da noite. Estava acostumado a dormir enrolado, a dormir protegido, mas agora ele estava só, cheio de inimigos e escravo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a observar que parece que Deus ficava somente olhando para José. Parece que Deus ficava somente observando José, mas tem uma coisa que a gente precisa entender, aleluia, que Deus, ele coloca na prova, mas ele cuida. Aleluia. Deus, ele coloca na prova e ele cuida. A gente vimos aqui, quando Davi leu sobre Jó, quando chegou o dia em que findou a luta de Jó. Mas Jó teve culpa? Não, Jó estava cantando, orando, pregando, de repente a água não caiu, desabou sobre a cabeça de Jó, mas Deus era com Jó. E quando José chegou no Egito, José agora não tinha mais ninguém por ele. Era outra língua, era outro povo, era outro costume, era tudo diferente. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Quando o povo de Israel estava fazendo o caminho no deserto, a Bíblia diz que Deus, ele mandou uma nuvem de dia para guiar o povo, e de noite Deus mandava uma coluna de fogo para espantar os animais, os insetos, e também para proteger os filhos de Deus do frio. Então Deus, ele tem um cuidado muito grande para com o seu povo. E nesse Salmo 121, a gente encontra algo lindo, quando Deus, ele falando, ele mostra a sua grandeza, o seu poder, a sua fidelidade em guardar o seu povo. E o salmista estava vivendo uma situação tão difícil, uma situação onde ele procurou recursos, aqui na terra ele não encontrou. Então ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí muitas vezes a gente nos encontramos nessa situação do salmista. Às vezes a gente olha para os montes e não vê um socorro. Quando o texto ele mostra Davi dizendo, o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes, a gente vê ele procurando recursos aqui na terra. E quantas vezes é assim na nossa vida? A gente vai no médico e ele diz: a enfermidade não tem cura. A gente vai aonde está alguém que a gente pensa que pode ajudar a gente, e essa pessoa diz: eu não posso ajudar. E a gente fica procurando recursos aqui na terra. A gente procura aqui, não encontra, procura ali, não encontra, procura lá, não encontra. Aleluia. Muitas vezes a gente entra em desespero, porque a gente pensa que tudo acabou. E muitas vezes a gente se esquece de olhar para cima.
gente se esquece de olhar para Jesus. Eu estava dizendo esta semana no culto lá do sítio que quando Jesus ele olha para os discípulos e pergunta o que é que as pessoas dizem de mim, aí eles dizem o que é que as pessoas da rua diziam dele, que ele era João Batista, Elias, um dos profetas. Mas Jesus pergunta a ele: vocês, o que é que eu sou para vocês? Me digam aí. E a Bíblia diz que Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus. Mas a pergunta que eu deixo para você é: o que é que Jesus está sendo para você, mediante essa luta que você está enfrentando? Ele está sendo a solução, Ele está sendo a cura desta enfermidade, Ele está sendo, aleluia, a tua proteção, ou você tem entrado em desespero? O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai poder resolver o meu problema agora? Quem é que vai poder fazer alguma coisa para mim? Aleluia. Quem é que vai poder me ajudar? Quem é que vai poder me consolar? Aleluia. Quem é que vai poder fazer alguma coisa por mim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E como eu falei, é assim nas nossas vidas. A gente olha e não vê solução nenhuma. Aí vai fazer o quê? Qual a decisão que a gente tem que tomar? Quando a gente olha e vê que os recursos se acabaram, e vê que não tem mais solução para a gente, o que a gente vai fazer? Aí muitas vezes a gente chora, a gente lamenta, a gente entra em desespero. Como eu falei, a gente às vezes reclama, murmura, porque a gente não encontra solução. Mas o salmista, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Salmo 46, o versículo 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Eu acho muito lindo essa colocação do salmista, quando ele diz que ele é o socorro bem presente. A gente grita por socorro quando a gente não vê ninguém, não é assim? A gente grita por socorro quando sabe que não tem ninguém perto. Porque aqui ninguém vai gritar por socorro, a gente vai pedir: me ajudem. Mas quando a gente sabe que não tem ninguém por perto, a gente vai gritar: socorro, socorro, para ver se alguém escuta e vem no socorro dele. Mas o salmista disse: você não precisa gritar por socorro, porque Deus, Ele está bem presente em você. É só você pensar, Ele já está ali para ajudar. Diz: Ele é o teu socorro bem presente. Aí quando você pensa em gritar socorro, Ele diz: eu estou aqui, eu vou lhe ajudar. Eu vou fazer na sua vida o que é impossível aos seus olhos. E o salmista diz: o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro não vem de ninguém, o meu socorro vem do Senhor. E não é o qualquer, não, é o que fez os céus e a terra. O salmista diz que ele não deixará vacilar os teus pés. Ele não vai deixar você toscanejar. Ele não vai deixar você bambear, não. É muito lindo isso aqui, irmãos, que diz que Ele não deixará vacilar os seus pés. Ou seja, Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe guardar, Ele vai lhe ajudar. Isaías, ele diz lá no Salmo, lá no seu livro, aleluia, no 41, 20, o 41, 38, 28, ele diz: não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, nem se cansa e nem se fatiga. A Isaías diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Você está sem força? Aleluia! Ele te dá
Ele não vai deixar você nem toscantejar, nem bombear. Porque às vezes, irmãos, o inimigo precisa olhar para a gente e ver que a gente tem relevância. Tem coisas que eu observo e vejo e trago muitas vezes para uma mensagem como essa. Vocês não já viram como é o bebo bravo? O bebo bravo, ele está lá caído. Está lá caído no meio da rua lá. Mas quem passa por perto dele, ele é quem mata, ele é quem dá lapada, ele é quem faz tudo. Não consegue nem se mexer mais, tão bêbado que está. Mas quando alguém passa por perto dele, ele está lá reclamando: porque eu mato, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. E eu trago esse exemplo para a gente, aleluia, que em situações de angústia, a gente não pode, em momento algum, dizer que não consegue. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 10, diz assim, 9 e 10: forjai as espadas das vossas enxadas, as lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Você não pode achar que as coisas, aleluia, estão acabadas, achar que as coisas, aleluia, não vai ter mais jeito, porque existe um Deus dos céus que ainda dá jeito a dar solução aos problemas. Aleluia. Ele não deixará vacilar no Deus fez. Ele não vai deixar você toscanejar, não. Não. Porque é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te dá a força. Ele não dorme, querido. Às vezes a gente pensa que Deus está distante. Às vezes a gente ora e parece que o céu é de bronze. Às vezes a gente ora e parece que não tem ninguém nos escutando mais. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos deixou ao abandono. Aleluia, mas nesta tarde levante a sua cabeça, porque Deus, Ele é com você nesta peleja. Glória a Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que é isso? O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Está dizendo que tem alguém perto de você ali. A sua direita, você parece que não está vendo, mas Ele está ali à sua direita. É muito bonito isso aqui. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Está vendo? A gente não vai aqui, né? A sombra vai ali. Olha lá, a sombra é muito raro ficar do nosso lado. Mas o salmista está dizendo que o Senhor, Ele é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele não está aqui não, ó. Ele está na sua direita. Aleluia, porque Ele está dizendo para todo mundo aí: eu estou do lado dela, eu estou do lado dele. Aleluia, nada vai acontecer. Eu sou a sua sombra. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está dizendo aqui, irmãos, que Ele não nos deixa um momento só. Está ali, ó, ao nosso lado. Glória a Deus. Aí diz aqui que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele é a sombra. O sol não te molestará de dia. Eu falei aqui de José. De dia, Deus colocava uma nuvem em cima do povo. 40 anos. Todo dia a nuvem chegava. Todo dia a nuvem chegava. E o povo sabia: a gente está protegido. Ah, querido, como Deus é fiel. Todo dia de manhã, quando o dia ia clareando, a nuvem aparecendo, era Deus dizendo ao povo de Israel: eu estou com vocês, eu estou guardando vocês, eu estou do lado de vocês, eu não vou deixar vocês só. Quando o dia ia escurecendo, aquela coluna de fogo ia chegando. Aí o povo sabia: animais nenhum vai nos atingir, porque o fogo, ele afasta os animais, somente os insetos. E no deserto acontece de
insetos saírem de noite para procurar alimento. Mas Deus está dizendo: eu guardo vocês no deserto. De dia, não se preocupe, porque eu sou a tua sombra. De noite, eu sou a tua coluna de fogo. Aleluia. Você está guardado de manhã, você está guardado de tarde, você está guardado de noite. Aleluia. Porque o Senhor, Ele diz aqui: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Só que, irmãos, às vezes a gente lê e começa a pensar no sol, né? Começa a pensar na lua. Mas aqui são pessoas que se acham tão importantes, pessoas que muitas vezes querem pisar, querem humilhar, pessoas que muitas vezes, aleluia, querem nos jogar a solidão, a tristeza, a angústia. Mas Deus nesta noite diz, nesta tarde Ele diz: o sol Ele não vai te molestar de dia, nem a noite de noite. Aleluia. Fique despreocupado, fique despreocupada, aleluia, porque nada vai te acontecer. Você está protegido por um Deus que é grande. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Observe esse texto. O Senhor guardará, te guardará. O Senhor guardará o Senhor te guardará de todo o mal. O Salmo 91, é o versículo de número, me parece que é o 7. Ele diz que mal nenhum chegará na tua tenda, praga nenhuma chegará na tua tenda. É assim que diz o Salmo 91. Nenhum mal que sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Irmãos, a gente precisa crer na Bíblia, porque às vezes a gente não acredita numa coisa como essa, não. Aleluia, a gente precisa crer. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. A gente precisa crer, porque Deus, Ele é conosco. Diz: nenhum mal que sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Fique tranquilo. A gente precisa crer nisso, irmãos, porque às vezes a gente começa a ter medo de sapo, a gente começa a ter medo de terra de cemitério, a gente começa a ter medo disso, medo daquilo. É porque alguém jogou isso em casa. Não se preocupe, não. A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se levante contra você quem se levantar. A Bíblia diz: se for o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Não deixe. Aleluia, porque ele diz aqui, ó, o Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Alguém está pensando que fazendo isso ou aquilo contra você vai te atingir? Vai não, porque o Senhor Ele te guarda. Aí o texto diz aqui também que Ele guarda a tua alma. Ou seja, aqui já entra agora o mal, o diabo. Ele guarda a sua alma também. O diabo não vai conseguir atingir a sua alma. Aí diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. É proteção, é proteção voltando, é proteção aqui. Se Deus, irmãos, abrisse os nossos olhos espirituais para a gente ver quanto o diabo se levanta contra nós, quantas coisas têm se levantado contra a nossa vida, mas há uma mão grande de Deus sobre você, há uma proteção de Deus sobre a tua vida. Então fica tranquilo nesta noite. Deus, nessa tarde, Deus, Ele é contigo. Querido, nós vamos orar, fazer a oração da fé. Então
todos os cultos que a gente faz a oração da fé. A oração da fé é para Jesus curar a enfermidade, é para Jesus libertar, é para Jesus entrar nos lares, na família, para Jesus resolver problemas. Então, todos os cultos a gente faz esta oração. Se você conhece alguém que está enfrentando um problema difícil, que está com uma enfermidade difícil, pode vir para cá. Se você ainda lá e conhece alguém, compartilhe o link lá da nossa plataforma aí no TikTok para essas pessoas, para que assistam esses cultos, porque através desses cultos Deus ele vai curar muita enfermidade. Porque quando a gente ora por todos, pelos presentes, mas por aqueles que estão acompanhando os nossos cultos através das lives. Então vamos ficar de pé e vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Esta oração, querido, nós vamos apresentar também esses pedidos que estão aqui nas minhas mãos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mais uma vez, ó Deus, estou aqui clamando, orando, buscando, te pedindo, insistindo, porque eu sei que o Senhor tem o poder para restaurar, o Senhor tem o poder para resolver, o Senhor tem o poder para curar. E nesta noite, nesta tarde, ó Deus, pela autoridade que há no teu nome, eu ministro, Deus, bênçãos, eu ministro cura, eu ministro libertação. Pai, eu te apresento, ó Deus, as famílias, eu te apresento, ó Deus, os lares, ó Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu venho, ó Deus, neste momento, te apresentar, ó Deus, a família. A família é o maior projeto já preparado, aleluia, pelo Senhor. Foi o Senhor que instituiu a família, foi o Senhor que criou a família. O diabo tenta destruir, tenta acabar, mas o Senhor há de proteger a família. Eu te apresento, ó Deus, este filho, esta filha. Eu te apresento, ó Deus, as artimanhas do diabo contra a família, o espírito do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da prostituição, aleluia, que de alguma forma vem tentando, ó Deus, inibir, vem tentando, ó Deus, atrapalhar o espírito da contenda, da desavença, ó Deus, o espírito da intriga dentro da família. Eu te apresento os casamentos, entre com restauração. Oh Deus de Abraão, entre com restauração nos casamentos, entre com proteção. Eu ministro, oh Deus, esta noite, bênção sobre os casamentos. Restaure, Deus. Pai, eu te apresento os teus servos que estão enfrentando problemas difíceis. É problema no lar, é problema na família, é problema no trabalho, é problema no INSS, é problema na justiça, é problema com vizinhos. Oh meu Deus, aonde quer que, oh meu Deus, aonde quer que esteja este problema, eu ministro, Deus, uma bênção desta tarde. Meu Deus, eu te apresento os enfermos. Quantos, ó Deus, poderiam estar aqui nesta tarde, ó Deus, e não estão? Deus, a tua serva irmã Cristiana, missionária irmã Cristiana. Deus, a tua serva, ó Deus, a nossa irmã Maria Antônio, a nossa irmã Elenice, o seu esposo, Deus. Oh Pai amado, eu te apresento, ó Deus, a irmã Márcia, a irmã, ó Deus, ah Deus amado, as tuas servas aqui presentes, aqueles que estão enfermos, ó Deus, eu vou nesta tarde de encontro às enfermidades, eu dou uma ordem, meu Deus, a esta enfermidade nesta tarde, a esta dor, ó Deus, vá, ó Pai, aonde nós não podemos ir.
Senhor, meu Deus, falar nos hospitais, falar no leito da enfermidade. Visite, ó Deus, o lar. A tua serva, ó Deus, servo que está assistindo, ó Deus, através da live. Deus, eu estou ministrando a cura. Eu estou ordenando, ó Deus, as enfermidades que desapareçam. Meu Pai, eu te apresento, Deus, esses pedidos de oração que estão agora, ó Deus, sob minhas mãos. Ó Deus, o Senhor sabe quais as causas, aleluia, que estão aqui. Deus, o Senhor sabe, ó Deus, quais os problemas. Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o endereço. O Senhor conhece, ó Deus, a casa. O Senhor conhece o nome. Nesta noite, ó, nesta tarde, ó Deus, eu ministro, Deus, uma bênção, solução, cura. Deus, seja quais forem os problemas que estejam aqui, ó Deus, eu estou ministrando uma bênção. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, queremos desde já agradecer a irmã Neuza, sempre estar aqui conosco, conduzindo este ciclo de oração. A minha esposa, ela está enferma e não está podendo estar conosco, mas a irmã Neuza tem conduzido o ciclo de oração. Amanhã é a nossa Santa Ceia aqui no nosso templo. Os irmãos estão convidados a estar conosco. É amanhã a Santa Ceia e quinta-feira nós estaremos aqui. Amanhã é quinta-feira, amanhã é Santa Ceia. Sexta-feira nós estaremos ali na praça adorando ao nome do nosso querido e amado Deus. Os cultos, nossos cultos é terça, quinta e domingo à noite. O ciclo de oração é à tarde. Durante segunda, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado, nós temos cultos nas praças, nas ruas, mas aí a gente deixa os irmãos à vontade para vir se quiserem vir. Eu estava orando, pedindo a Deus que Ele abrisse uma porta lá na Vila São Francisco para a gente fazer um culto ali também, para a gente abrir um ponto de pregação. São dois lugares que eu venho pedindo a Deus. Aliás, eu quero que Deus me dê ponto de pregação lá na Unicap, na Agrovila, em todos esses lugares, mas a Vila São Francisco é um lugar que eu venho pedindo muito a Deus, para Deus abrir ali uma porta para a gente fazer os nossos cultos, fazer pelo menos um culto por semana ali. E agora Deus, Ele tem mandado vocês para estar conosco e talvez vocês sejam essa ponte. E Deus, Ele vai se utilizar para a gente abrir esse ponto de pregação ali em cima. No sábado nós temos um ponto de pregação lá no sítio, Serra d'Água. Todos os sábados a gente vai para ali e depois a gente vamos ver a possibilidade da gente abrir lá na casa de vocês um ponto de pregação para estarmos ali adorando e exaltando o nome do nosso querido e amado Deus. Amanhã, se vocês não sejam para ser passeio amanhã, eu vou ter uma fome amanhã e vou deixar os irmãos lá no sítio. Eu posso pedir para eles lá para deixar vocês. Mas aí eu entro em contato com a senhora e a gente vê essa possibilidade de amanhã vocês virem também para Santa Ceia. Eles vêm e levam vocês de volta. Também amanhã a gente combina de sair de dia. Viu? Aí vocês orem e a Deus hoje e pergunta a Ele se Ele quer vocês aqui. Se for para ficar com a gente aqui. Irmão, acho que eu me senti bem. Eu também me senti bem, porque assim, o meu filho ele é nessa ideia. Só que assim, eu voltei para Jesus, eu estava fachada. Deus ele criou uma situação na minha vida com o meu filho mais velho, que caminhava junto com ele. Deus criou o ele estava na sua presença, se mandou no meio do mundo, o pai que abandonou ele, e deixou eu e ele em casa. Aí só que estava no curso de ouro, ele tem mais de um mês de notícia. Aí ele está em São Paulo com os meus pais, mas está uma luta muito tratada. E assim, eu vou, quando as internas, eu só vou
eu vim começar com Deus, meus sonhos teus, eu quero manter onde eu me sinto à vontade. E eu não estou me sentindo à vontade aqui. Eu retornei para Jesus, mas ainda eu não estou num lugar físico. E eu creio que a minha vida aqui com a minha mãe não foi só, porque Deus ele tem um propósito para fora, tem um lugar de fogo. Então eu creio que se a gente chegou até aqui, porque Deus não tem mal. Né? Amanhã a gente acerta na ceia e se vocês quiserem ficar com a gente, amanhã a gente está presente. Vocês na Santa Ceia, e é assim que a gente trabalha. A gente vem orando com as irmãs surgiram essas cadeiras ontem aqui, e vocês já são resposta, porque as irmãs fizeram ontem à noite aqui. Parece que eu não posso orar, olho pela família, porque minha mãe está lá em casa, só que ela está procurando uma casa na Vila São Francisco, ela está com ela, quer vir. Ou quando ela está lá em casa, com a minha outra irmã, meu irmão que é especial. E assim, a gente está andando lá de casa ali. Ela não quer estar aqui embaixo, ela quer lá em cima. E eu creio que tanto a minha casa como a casa dela vai estar aberta para ter o ponto da palavra de Deus lá. Então, amanhã a gente combina isso direitinho, amém? Então vamos, abra as suas mãos e receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todo sempre, e todos digam amém. Leve de Deus uma bênção para casa.